Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus aí diz amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Pastor, você vai pregar no culto de domingo, Apocalipse. Apocalipse é coisa para estudos bíblicos. Apocalipse é o livro mais evangelístico que existe. Porque Apocalipse mostra o amor de Deus, mostra como Deus quer livrar o homem nos últimos tempos, livrar do lago de fogo, livrar do inferno e levar para o céu. É Apocalipse que o Senhor revela o quanto o céu é bom, as ruas de ouro, o rio de água viva que está no céu. É Apocalipse que fala que a árvore da vida que foi tirada do jardim do Éden vai estar lá, e que a folha servirá de remédio para as nações, e o fruto é o alimento de todos aqueles que vão para o céu. E nós vamos comer desse fruto uma vez por mês, e será suficiente para viver o tempo todo sadio, amém? É lá em Apocalipse que a Bíblia revela a grandeza do Senhor, que mostra o quanto Jesus, Ele é lindo, é maravilhoso, seus olhos brilham como fogo, seus cabelos são brancos como a branca lã. É lá que fala que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que Ele é o Cordeiro de Deus que esteve morto, mas que está vivo para sempre. Amém? Na última pregação do domingo, há 15 dias atrás, eu ministrei sobre o mesmo texto e falei sobre o vômito de Deus. Um dos títulos mais lindos que eu já encontrei para colocar numa palavra. O vômito de Deus. Quem estava domingo, há 15 dias atrás aqui? E você sabe que Deus não quer vomitar você. Deus quer acolher você na essência dele, amém? E que a maneira de Deus vomitar alguém é tirando dele a palavra de Deus. Quando você não sente mais o poder da palavra, quando você escuta uma pregação e não sente mais nada, você lê a Bíblia, não sente mais nada, perde o temor, então você pode estar num processo de Deus estar vomitando você, tirando você da essência dele. É importante que na igreja do Senhor tenham palavras proféticas. E quando a gente fala sobre palavras proféticas, há alguns que não entendem direito a respeito de profecia, já acha que palavra profética é alguém apontar e dizer assim diz o Senhor, e começar a definir futuros, falar de futuros de pessoas. Isso faz parte do mover profético. Mas a palavra profética, ela vem para exortar, consolar e edificar. Toda palavra que vem com o propósito de edificar a igreja, ela é uma palavra profética. Quando vem uma palavra consolando a igreja, é uma palavra profética. E quando vem uma palavra exortando a igreja, chamando a igreja para a responsabilidade da vida cristã, é uma palavra profética. Amém, queridos? E eu creio que hoje Deus vai nos falar de maneira profética em nome de Jesus. Aleluia? Então o texto está no versículo 14 em diante. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. É o Senhor Jesus falando para o apóstolo João Batista. O apóstolo João. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Quem é amado do Senhor e diz amém? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. A igreja é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Se você congrega numa igreja, se você frequenta um ambiente religioso e ainda não entendeu que assim como essas 4 paredes abrigam nossas vidas, você deve abrigar Deus, o hóspede chamado Espírito Santo na sua vida. Se você não entende isso, você ainda não entendeu para que você foi criado. A nossa vida é como uma luva, nós somos feitos como uma luva. Assim como a luva é feita no formato de uma mão, e ela só tem utilidade quando ela é colocada uma mão dentro dela, ela só funciona quando a mão está dentro dela. Assim todos nós fomos criados no formato de Deus. A Bíblia diz que nós somos imagens e semelhança de Deus. E só funcionamos quando o próprio Deus está dentro de nós, habitando dentro de nós. Quando Deus não está dentro de nós, habitando dentro de nós, nós somos como uma luva sem utilidade, sem uso. Por isso que o apóstolo Paulo ensina bastante sobre isso. Ele disse que nós somos templo do Espírito Santo, somos casa de Deus. E devemos zelar desse templo, porque aquele que destrói o templo de Deus, esse também será destruído pelo próprio Deus. Porque o templo de Deus que somos nós, é casa santa. De maneira que a palavra nos ensina a nos santificar. Porque o Espírito Santo, que é Deus, não habita em templo sujo. O Espírito Santo habita em templo limpo. É claro que para receber o Espírito Santo, você não precisa ser perfeito. Eu não recebo o Espírito Santo na minha vida quando eu me santifico. Ninguém consegue se santificar suficientemente a ponto de estar pronto para receber o Espírito Santo. Mas pelo contrário, nós, por não sermos santos, recebemos o Espírito Santo, e Ele que é santo nos torna santificados. Então a igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz em Apocalipse, quem é santo, santifique-se mais. Ela poderia muito bem dizer, quem tem o Espírito Santo, se enche cada vez mais. Porque só existe uma maneira de nós nos santificarmos, é nos enchendo daquele que tem por essência do seu ser, santidade. Quem diz amém? Quem quer ser santo diz aleluia. Então diga para quem está do seu lado, se você quiser ser santo, tem que se encher do Espírito Santo, porque Ele é o santo. Amém, igreja? Então que essa noite seja uma noite de sermos cheios do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo termina o 2º livro de Coríntios, e no último versículo, ele libera a bênção apostólica dizendo que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É muito importante entender o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele ensina sobre o amor, ele ensina sobre a graça e ele ensina sobre a comunhão. Quando ele diz que o amor de Deus, ele sabe que a igreja do Senhor tem entendimento, tem convicção a respeito do amor. Todos nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós. E uma vez crendo nele, não perecemos, não somos condenados, não vamos para o lago de fogo. Pelo contrário, temos a vida eterna. Todos nós sabemos que Deus prova o seu amor para conosco no fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Quem crê no amor de Deus aí diz amém. Quem nasce de novo, quem de fato tem uma experiência com Deus, jamais vai duvidar do seu amor. Quem duvida do amor de Deus? Quem está influenciado pelo mal. Acabamos de ouvir um testemunho forte aqui,
quando a Liz estava sendo influenciada pelo mal, ela não conseguia entender o amor de Deus. E quando Deus chega para ela e diz, eu te perdoo, ela começa a entender esse amor e passa a ter vontade de viver. Quem quer dar cabo da própria vida não entendeu o que é o amor de Deus. Não tem a revelação do amor de Deus. Porque junto com a revelação do amor de Deus, vem a vontade de viver. Porque o amor de Deus é expressado por Jesus na cruz por nós, amém? E esse Jesus que morreu na cruz por nós, ele diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quando eu recebo esse amor, essa vida, eu sinto vontade de viver. Porque é que Teresina, infelizmente, ainda é uma capital que está aí na estatística da capital mais sofrida na área do suicídio. Porque por outro lado, é também a capital e a região mais idólatra, de um povo que se prostra diante de imagem de escultura. E o que significa se prostrar diante de uma imagem de escultura? Significa você se submeter, você usar como fonte de vida aquilo que está morto. Chega para uma imagem de escultura e conversa com ela. Veja se ela vai te responder alguma coisa. Mexa com ela, ela que precisa de você. Ela que precisa que você ponha ela no ombro e saia com ela fazendo procissão. Então quem se prostra diante de uma imagem de escultura, está se prostrando diante daquilo que não tem vida. E a realidade de uma imagem é a morte. E o mesmo espírito de morte que está por trás da imagem vai começar a influenciar a quem está adorando. E é por isso que Teresina é influenciada para o suicídio. Porque ainda somos uma capital de um povo que adora aquilo que está morto. Quando esta cidade passar a adorar verdadeiramente a Cristo Jesus, não haverá uma pessoa sentindo vontade de morrer, porque Jesus que está vivo disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Aleluia! Leia Salmo 115. Lá fala que aqueles que adoram, que fabricam imagem de escultura e se curvam e adoram imagem de escultura, se tornam semelhante às imagens, tão morto quanto as imagens. E eu sei que enquanto eu estou aqui, existem alguns irmãos, principalmente os mais maduros na igreja, que fica assim, rapaz, eu fico preocupado com o pastor. O pastor num culto de domingo, sabe que tem gente que vem que adora imagem, tem gente que vem que é católico, e o pastor fica falando sobre essas coisas, sabe que os programas estão indo para a TV, e aí o pastor falando sobre imagem de escultura. Gente, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Não adianta você pegar uma ferida no corpo e dizer assim, puxa, essa ferida, ela está tão feia, eu até que gostaria de curá-la, mas o remédio dói. E por que colocar o remédio vai doer, eu vou deixar a ferida lá? Então por que pregar contra a idolatria, contra o suicídio? Isso vai chatear alguns corações, isso vai constranger algumas pessoas, eu vou deixar de pregar? Se a única maneira de Deus entrar nos lares é por meio do arrependimento, e o arrependimento vem através do conhecimento da verdade, então eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus. Nós vivemos numa geração e numa nação onde as pessoas dizem, nós amamos a Deus. Você pergunta, você ama a Deus? Amo. Você segue a Jesus? Sigo. Você quer realmente ir para o céu? Quero. Mas essa expressão do amor de Deus são só nos lábios, porque elas não são capazes de abrir mão da idolatria para servir ao único Deus verdadeiro em espírito e em verdade. E diz que ama a Deus, mas a palavra está dizendo assim, deixa a idolatria. Elas não querem deixar a idolatria e diz que amam a Deus. Não existe amor sem sacrifício, não existe amor sem cruz. Todo homem que decide amar uma mulher e andar com ela para o resto da vida e honrá-la, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa dele, porque ela não é igual a ele. Toda mulher que decide viver com um homem para o resto da vida, por amá-lo, ela vai ter que abrir mão de coisas, porque ele não é igual a ela. Vai ter situações que não vai agradar a ele e ela vai ter que abrir mão por amor a ele. As pessoas dizem que amam a Deus, mas não estão dispostas a abrir mão de nada de suas vidas por amor a esse Deus.
Elas querem que Deus as ame. E que Deus renuncie tudo, como Ele já renunciou. E renunciou a própria vida na cruz por nós. Mas na hora de você abrir mão do adultério, da mentira, da fofoca, do orgulho, da justiça própria, das imagens de escultura, abrir mão de você mesmo por Ele, você não está disposto. Que amor é esse? Que você não consegue provar através de uma renúncia pessoal. Preste atenção. Igreja não é um clube social. Não é um lugar de ajuntamento de pessoas que vêm para ter um momento de desencargo de consciência, um momento de consolo. Igreja é lugar da gente se alinhar e aprender em como seguir a Deus de verdade, em como agradar o coração de Deus, em como nos limpar para sermos habitação de Deus. Quem diz amém? Tendo dito isto, volto para a questão do amor. Todo mundo aqui crê no amor de Deus, amém? Segunda coisa que Paulo fala lá para os Coríntios: a graça do Senhor Jesus. Todos nós temos essa convicção de que fomos salvos pela graça. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Porque se você é alguém que está aqui e já chegou para alguém, até da família ou amigo, dizendo assim: rapaz, eu decidi ser crente porque quando eu olhei para a minha vida, eu já era tão bonzinho, eu já era tão santo e santo e santo. Eu não matava, eu não roubava, eu não fumava, eu não gostava de festa, não gostava de dançar. Dançar não é pecado. Não viu a Lisa aqui não, ó? Dançar não é pecado. Contanto que a música também seja uma fonte pura. Amém? Se você tivesse participado lá do retiro de carnaval e tivesse visto o pastor Nestor dançando uma dança dos africanos, meu irmão, que eu tentei rebolar daquele jeito, não consegui. Não é pecado dançar para Jesus. Se você é alguém que diz que já era tão bonzinho e por isso só faltava pular para dentro da igreja, então eu já vim para a igreja porque eu já nasci crente, eu já nasci um anjinho. Você não entendeu nada. Você só está na igreja porque você era tão ruim, tão miserável, que o único lugar onde você poderia se consertar era na igreja. Eu sei que foi assim comigo, e eu sei que é assim com você. Porque embora todo mundo olhe, meu Deus, é uma anja em pessoa. Não sei se tem anja, é um anjo. Você, quando se olha no espelho, você sabe no fundo que coisa, só eu e Deus sabe. Então ninguém é salvo por mérito pessoal. Ninguém é salvo porque já nasceu santo. Ninguém é salvo por ser bom. Nós somos salvos porque, apesar de sermos quem somos desde quando nascemos, o Senhor nos alcançou com a sua graça. E a graça é favor imerecido. Ele olhou para nós e Ele viu que a gente não tinha condição nenhuma de se aproximar dEle. Então a graça dEle caiu sobre nós. Ele nos deu fé para ativar essa graça. E Ele diz: você não merece vir para o céu, você não merece ser salvo, mas então eu estabeleço minha graça sobre você e dou aquilo que você não mereço. Então pela graça sois salvos por meio da fé. E todos nós sabemos que só somos salvos e só vamos para o céu porque fomos alcançados pela graça. Aleluia! A graça nos alcançou e sei que vai, para vergonha nossa. E isso eu não estou fazendo apologia a erro de cristão, mas existem pessoas lá fora que não são fiéis a Deus, não creem em Deus, mas têm conduta mais acertada do que alguns cristãos. Condutas aparentemente são até melhor que nós, sabia? Aliás, a estatística sempre coloca as obras dos espíritas, obras sociais, à frente das obras dos evangélicos. Então no mundo você vai encontrar pessoas que podem até ter obras maravilhosas, melhores que a de você e de mim. Mas eu quero te deixar em paz em relação a isso. Você não é salvo pelas obras, você não é salvo pela tua bondade, você não é salvo pelas coisas boas que você faz, e nem pela tua santidade. Nós não nos santificamos para sermos salvos.
Apesar da Bíblia dizer que Jesus é eterno Salvador daqueles que lhe obedecem. Nós não nos santificamos para sermos salvos. Pelo contrário, nós nos santificamos porque já somos salvos. Não adianta, se a pessoa não nasceu de novo, não é salva, ela pode fazer as obras tudo de ouro, ela pode cuspir ouro, ela não vai para o céu, não vai. Mas, aquele que é salvo de verdade, aquele que foi alcançado pela graça, vai ter uma predisposição para se santificar, para fazer boas obras, para ser obediente ao Senhor Jesus. Mas não deixe o diabo confundir a tua cabeça, que porque você vacilou aqui, porque você não conseguiu ser perfeito naquela outra área, porque você não conseguiu ainda alcançar a estatura do Senhor Jesus, por isso o arrebatamento acontecer agora, você não vai para o céu. Não deixe o diabo confundir a tua cabeça, porque quando o diabo consegue colocar confusão e dúvida, nós nos perdemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Se o inimigo coloca incredulidade, ele mexe com a tua salvação. É por isso que o apóstolo Paulo ensina sobre o capacete da salvação, que é uma blindagem na sua mente, que é uma convicção de que você é salvo apesar de você mesmo, porque a tua salvação é pela graça. Não deixe o diabo confundir você, porque apesar de você mesmo, apesar das suas dificuldades, se você é alguém que está temente a Deus, está buscando melhorar no Senhor, tem temor de Deus, apesar das suas dificuldades, se Jesus voltar agora, você sobe como um foguete. Aleluia, aleluia. Nós não somos perfeitos, estamos buscando, amém? É claro que aquilo que é básico, você já tinha que ter resolvido o problema. Aquilo que é básico, resolva. A Bíblia diz que quem mentia, não mente mais. Quem roubava, não roube mais. Inclusive no dízimo, quem não devolve o dízimo está roubando. Fecha parênteses. Quem fofocava, não fofoque mais. Quem matava, não mate mais. São coisas básicas. Mas sempre haverá uma área onde precisamos melhorar. Jesus vai chegar, nós vamos receber um corpo glorioso com essa convicção. Eu sempre tenho que melhorar. O apóstolo Paulo era um semi-anjo. Para mim não houve nenhum dos discípulos que chegaram no patamar de Paulo em santidade. Sabe o que ele dizia? Todos os dias eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu não seja reprovado. Era um homem que reconhecia suas fraquezas, era um homem que sabia que não poderia testar os seus limites, porque senão ele cairia. Ele disse assim, se alguém confia na carne, não eu. Então alguém que tinha defeitos, alguém que tinha inclinações que ele não gostava, ele diz, rapaz, quando eu olho para mim, eu digo, miserável homem que eu sou, aquilo que eu quero fazer não consigo, mas aquilo que eu não quero, faço naturalmente. Então Paulo era alguém como você e alguém como eu. Ou você achava que você era a última bolacha do pacote em relação à tentação? Todos nós somos iguais. Quando o Tiago vai falar de milagre, de Deus responder a oração, ele usa Elias, o maior profeta do Velho Testamento. E sabe o que ele diz em relação a Elias? Elias era semelhante a nós, tinha as mesmas inclinações que nós, mas nem por isso Deus deixou de ouvir ele. E meu irmão, estamos no mesmo barco, aleluia. Nós seremos a noiva de Cristo, chegaremos lá como noiva ataviada, sem mácula, sem ruga, vestido com vestido de linho finíssimo e branco, mas até chegar lá, a Bíblia diz que estamos desenvolvendo a nossa salvação, estamos lutando. Portanto, a tua morte seria você chegar no momento e dizer, eu já tenho 20 anos de igreja, já tenho 30 anos de igreja, já estou no ápice da maturidade. Aí isso é a tua morte. Não há ninguém tão maduro o suficiente que não tenha que continuar vigiando. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para todos nós enquanto vivemos nessa terra. É a consciência que temos que ter, que só um pode nos livrar. Portanto, Jesus ensina que a gente deve orar assim, livra-nos da tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só Ele. Judas, versículo 20, diz assim, o Judas não foi o que traiu, foi outro Judas. Ele disse, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Só Deus pode nos guardar de tropeçar. Amém, queridos? Então, tenha essa convicção. Você não vai permanecer firme se tentar pela tua própria força. Confie na graça. Busque mais presença de Deus e a graça será intensificada na sua vida. Quando eu vejo alguém dizendo assim, eu estou pelejando, eu estou tentando aos poucos matar um desejo meu. Dá até dó. Porque eu já vivi isso. Você mata um dia, no outro dia você está sentindo tudo de novo. Ei,
Eu já jejuei 7 dias para vencer lutas da minha carne, situações que eu não conseguia vencer. Enquanto eu estava de jejum, eu estava como um anjo, jogando bola com os anjos. Aleluia. No outro dia que eu enchi a pança, eu estava lá em inclinação. Estava lá a vontade de pecar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você viver, a tua carne está aí. Só existe uma maneira de você ser curado de algumas coisas na sua vida. Não é pelo teu esforço. É por uma substituição. Ao invés de ficar brigando com a tua carne, pelejando, e não deixe de jejuar, jejue. Por outros motivos. Ao invés de ficar pelejando com a tua carne, sabe o que você faz? Contemple a face do Senhor Jesus. Ganhe mais dele. Busque mais do fogo dele. E o fogo, a lareira de Jeová, vai queimar os germes espirituais da sua vida. A contemplação, a busca, a adoração vai fazer com que você experimente algo que aconteça involuntário dentro de você. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é incorruptível. Então o que acontece? Você briga contra a tua carne, você não vence. Senão os monges seriam os santos da terra. E tem monge que quando entra lá no mosteiro, morre lá, sabe por quê? Porque ele descobre que mesmo lá dentro, ele continua sendo pecador. E ele chega à conclusão, rapaz, se aqui dentro, nessas 4 paredes, onde eu não estou vendo nada, eu continuo tendo as minhas inclinações, se eu voltar para o mundo, aí pronto, eu já estou no inferno. Por isso que eles não voltam para o meio social. Então, não tente vencer a tua carne. Busque a presença de Deus. E você vai perceber uma transformação involuntária. Assim, ó. De repente o marido chega para a mulher e diz, mulher, incrível. O que foi? Faz 1 semana que eu não sinto vontade de fumar. Faz 1 semana que eu até me esqueci de passar naquele bar. Faz 1 semana que eu não me lembro mais daquele palavrão. E a mulher vai dizer, faz 1 semana que eu não sinto mais vontade de quebrar o cabo de vassoura na tua cabeça. Ainda tem mais. Eu nunca mais usei o teu cartão escondido. A mulher vai dizer, gente, é a 3ª vez que eu entro no shopping, vou e volto, e não fico presa na loja de sandálias. Você começa a perceber que pela busca do Senhor, algumas coisas vão acontecendo de maneira sobrenatural dentro de você, mas que não vem pelo teu esforço. Você simplesmente procura e não encontra. Jesus fala que no coração está a impureza, o mau pensamento, o adultério, a loucura, a ira, o ódio, a inveja, está tudo lá. Quando a presença de Deus e a palavra de Deus vai limpando o coração, você se lembra, por exemplo, está no trânsito e aconteceu uma situação no trânsito, alguém buzinou e você em outro tempo puxaria a arma, você em outro tempo daria no mínimo 15 nomes para a mãe daquela pessoa que te buzinou e de repente você se levantou, conversou com a pessoa, resolveu e saiu, aí depois você, meu Deus, não sou eu, não fui eu que fiz isso, porque você percebe que a tua conduta está diferente. Isso é a manifestação da graça. A graça de Deus vai trabalhando, vai colocando dentro de você o que você sabe que você nunca seria naturalmente. Pela graça sois? Nós estamos sendo transformados pela graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala uma 3ª coisa. Ele diz a comunhão do Espírito Santo. O amor é algo que já aconteceu. A graça já é passada. O Senhor já manifestou essa graça. Já está definida. É só pegar. Agora, a comunhão do Espírito Santo não pode ser uma teoria. A comunhão do Espírito Santo não pode ficar no passado. Não tem como ficar no passado. Porque só existe uma maneira de você ter comunhão. Comunhão se tem por um relacionamento. Você não se relaciona com o que é passado. Você se relaciona com o que é presente. Eu não chamo uma pessoa que eu não conheço para entrar na minha casa e comer na minha mesa.
Eu não conheço essa pessoa. Eu não sei aqui do que ela é capaz. Mas um amigo eu consigo trazer para dentro da minha casa, não é? E ele come. E eu ainda digo assim, chega pouco na farofa, deixa. Porque é amigo. Jesus está falando aqui nessa palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando você chega no final do versículo, já falei isso várias vezes aqui, essa igreja está poliglota nisso. Teóloga. No último versículo do texto ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem estava falando, Jesus ou o Espírito Santo? Espírito Santo, que é o mesmo Jesus. Agora, Jesus como pessoa nunca saiu do trono, ele está lá. Ele vai levantar do trono para vir buscar a sua igreja no arrebatamento. Quando a Bíblia diz que o Senhor apareceu para João aqui em espírito, aqui é o Espírito Santo tomando a forma do Senhor Jesus. Quem está falando com João é o Espírito Santo, porque depois ele dá toda a instrução, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então, a única maneira de sermos templos do Espírito Santo é trazendo ele para a comunhão. A igreja de Laodiceia não tinha perdido Jesus. A igreja de Laodiceia não tinha perdido nem a graça e nem o amor de Deus. Ela ainda acreditava nisso. Ela ainda estava debaixo desse legado. Mas ela havia perdido a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E quando a igreja perdeu o Espírito Santo, então ela ficou vivendo uma vida morna. No ambiente religioso ela se esquenta um pouquinho, mas quando ela sai do ambiente religioso, ela se esfria com o mundo. No ambiente religioso, porque no ambiente religioso, no ambiente da adoração, irmão, Deus vem. Aí você se esquenta um pouquinho. Aí você volta para o mundo. Aí no mundo você se esfria. Aí você vem para o culto, se esquenta. Vai para o mundo, se esfria. Essa igreja, ela estava situada numa cidade industrial. Uma cidade que exportava tecido, muito tecido, de linho fino, chique. Exportava muito ouro e colírio. Produzia muito colírio. E a cidade era rica. E a igreja passou a ser rica financeiramente. Só que ela se compactuou com o mundo. A ponto dela dizer, não temos falta de nada. Rico sou enriquecido, não tenho falta de nada. E não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Essa igreja, apesar de acreditar em Deus, ela também se compactou com o mundo. Ela se fez uma com o mundo. Então ela passou a ser morna. Ela tinha Deus e ela tinha o mundo ao mesmo tempo. Só existe uma maneira da gente não ser morno. É receber o Espírito Santo aqui e continuar com o Espírito Santo lá. Porque o Espírito Santo é Deus, e Deus é fogo consumidor. Quem está cheio do Espírito Santo não é nem morno, nem frio, sempre será quente. Não é você se colocar na beira de um fogo, e daqui a pouco abraçar alguém, e você ainda está morno. Não, é você ter o fogo dentro de você, e em todo lugar você é quente. Você não pode viver aqueles momentos, meu Deus, acabou minha fé. Alguém tem que vir orar aqui porque minha fé foi embora. Na igreja eu estava com a fé, aqui eu estou sem fé. Não. Se você tem o Espírito Santo na igreja, você tem fé. Se você tem o Espírito Santo fora do templo, você continua tendo fé. Se você é alguém que no domingo se enche de fé, quando é na terça-feira já acabou a fé e precisa da quinta-feira, meu Deus, tem que chegar quinta-feira, tem que chegar, porque eu tenho que sentir fé de novo no meu coração. Não, aí não está certo. Então você sai daqui, aí amanhã você tem mais um momento com Deus, de comunhão, de secreto, e se esquenta de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo, e você vai constantemente se enchendo, e vai se manter quente com a fé em alto nível. Quem diz amém? Nós não podemos ser crentes que, por exemplo, na hora que estiver no meio da rua, se manifesta um endemoniado, um demônio numa pessoa, ou na casa, ou na escola, ou no ambiente de trabalho, a pessoa está quebrando tudo. Aí você, meu Deus, quem dos pastores vão me atender? Quem dos pastores vão me atender? E
eu vou pedir, Deus, se acontecer isso com alguém, se a pessoa me ligar, me diga que é para isso. Diga para o pastor Jadiel e para o pastor de Assis. E para os outros obreiros aqui que estão no ponto de expulsar demônios. Senhor, diga para eles. Porque se essa pessoa estiver ligando, porque ela não está se sentindo em fé para expulsar esse demônio, não deixa ninguém atender. Porque se você vive nesse nível, meu Deus do céu, se manifestou um demônio, agora eu tenho que me reconciliar com Deus, e vai se ajoelhar e pedir perdão por todos os pecados, para ver se a fé vem para você expulsar o demônio, está errado, você é morno, você não continua com a fé dentro de você. Por quê? Porque está havendo uma ruptura, essa fé está indo embora por algum lugar, e só existe uma maneira da fé vir embora, a fé ir embora, sabe qual é a maneira? Pecado. O pecado é quem vai colocar dúvida dentro de você. O pecado é que vai te distanciar de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se compactua com o pecado. Os vossos pecados afastam você de mim. Então o que Deus está ensinando para essa igreja? O que Deus está querendo falar com essa igreja de Laodiceia? Eu não quero que você viva para mim e para o mundo. Eu quero que você seja totalmente minha. Então quando você sai de um ambiente como esse, você vai ser desafiado lá fora. O que você vai colocar diante dos seus olhos? O que você vai permitir vir para os seus ouvidos? Amanhã você vai ser desafiado. Você vai ser colocado diante de situações onde você vai ter que ter paciência e dar testemunho de um bom cristão. Você vai ser desafiado a permanecer com tua fé. Se tentando ajudar os outros, você cai com os outros, então, pelo amor de Deus. Estou ajudando ali, pastor. Tem alguém que está alcoólatra. Eu levei para minha casa. Aí quando ele chega na tua casa, está lá. Uma 51. Está lá uma cerveja na tua geladeira. Pastor, eu estou ajudando alguém, pastor. O marido já deu no queixo da mulher, a mulher está com o olho roxo. Aí eu tô levando lá em casa ele, que é para eu dar uns conselhos para ele. Aí quando chega em casa, a mulher, marido, o que foi, mulher? Eu estou aqui ajudando os outros. Você está pior do que o outro que bateu. Já tem 5 anos na igreja, ainda não aprendeu a dizer misericórdia, Senhor me ajuda, não, tudo é Ave Maria. Meu irmão, deixa Maria lá no, sabe aonde? Lá no paraíso. Maria está no paraíso, está no seio de Abraão, esperando o dia do arrebatamento para ela vir ressuscitar com todo mundo. Quando você diz Ave Maria, você está dizendo socorro Maria, me ajuda aqui. Isso é pecado. Eu não sei porque que hoje eu só estou um pregador assim, bem feijão com arroz hoje. Alguém vai começar a andar perto de você para aprender a ser com Jesus e você ainda fala palavrão. É cada P que sai da sua boca. É cada F que sai da sua boca. Boca suja. Não está nos planos aqui, eu não sei. Eu queria já ter terminado de pregar essa palavra. Meu plano era outro. Mas o parafuso vai torcer aqui hoje. Bota Mateus. Deixa eu te mostrar uma coisa, porque me incomoda. Eu vejo um monte de gente que está sendo abençoado, que está indo para o céu e tal e tudo, mas não entenderam o que é o linguajar cristão. A Bíblia diz que não sai da sua boca palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Palavra vergonhosa, vulgar. Tem gente que chega na igreja, está 2 anos na igreja, está com a gíria do mundo, fala o mesmo palavrão. Meu irmão, você não está lendo a Bíblia, não. Você não conseguiu mudar o teu vocabulário. Você está seco. Mateus 12, 34. Olha o pau para dar em doido aqui, presta atenção. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus?
pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, pastor, não, é porque é linguajar, pastor, é porque, não, Jesus fala que quando você enche o coração de alguma coisa, a boca, ela vai denunciar. Então, vamos continuando aqui. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do tesouro do coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Continua, vai indo. Até o 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, em outra linguagem frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Não, pastor, é só da boca para fora. É igual aquelas mães do interior. O menino está atazanando. O menino, vem cá, menino não vem. Vem comer, menino não vem comer. No interior não existe não. Quando vem comer, já vem quebrando as panelas. Menino, não faça isso. Vem cá, menino. Aí na quinta vez, não precisa, é da terceira vez. Diabo, vem cá. Aí o diabo vem. Menino do Satanás. Não tem mais pai, não tem mãe. Agora virou do Satanás. Aí você chega, gente, não xinga teu filho. Não, é só dar a boca para fora. A Bíblia diz que vai dar conta. Vai dar conta do que você fala. Ei, deixa eu imprensar aqui. Porque no Nordeste tem uns cabas sem vergonha. Que aprenderam a amarrar boi lá no interior e pensa que é assim que cria filho. Pai que chama filhas adolescentes de prostituta, de rapariga. Desculpa a expressão, eu tô baixando aqui para você entender. De puta. Pais que amaldiçoam filhas. Que fica dando macho para as filhas. Que chama o filho de gay. Chama filho de imprestável. Xinga. E fica construindo o futuro de maldição na vida dos filhos. Pai, você vai dar conta dessas palavras. Mãe, você vai dar conta dessas palavras. Marido, você que dá macho para tua esposa. A mulher chega às vezes cansada do trabalho. E quando chega em casa o marido diz, já estava com os machos. Seu irresponsável. Eu vou te trazer no gabinete e eu vou... Quem assistiu The Walking Dead? Eu vou trazer a Lucille para você. O cacetete do vilão. Toma jeito, rapaz. Abençoa a tua esposa. Chame ela de princesa. Faz um plágio do Amado Batista. Princesa. Oxente. Abençoe o coração da tua esposa. Abençoe o coração do teu marido. Porque tem muita gente que hoje está tentando juntar cacos do casamento. Que não foi só o diabo que trouxe ruínas. Foram tuas palavras. Você entregou tanto o teu casamento para o diabo. Você entregou tanto teus filhos para o diabo. Que agora você está tentando tirar filhos lá atrás das grades. Então, o avivamento que aconteceu no país chamado Gales, em 1903, esse avivamento, ele teve muitas marcas, e a mais forte foi um avivamento de santidade. As pessoas começavam a confessar seus pecados publicamente, sem ninguém pedir para confessar. As pessoas começavam a ficar constrangidas quando pensavam em falar algum palavrão, elas já eram constrangidas antes de falar. Porque onde o Espírito de Deus está atuando, há temor.
Santidade é uma marca, amém? Senão, a gente vai vir aqui louvar e vai até receber curas e milagres, porque Deus é misericordioso, Ele atende às nossas orações, mas quando o Senhor vier para nós, Ele vai nos chamar de igreja de Laodiceia, igreja morna, uma igreja que busca Deus, mas que busca o mundo. E você sabe, homem, que se tua esposa chegar hoje para você e disser, eu te amo, eu gosto de você, mas você não é suficiente, eu tenho que me satisfazer com outros homens. Se essa mulher, mulher, vou dizer uma coisa para você. Se você tiver a coragem de falar isso, garanta que no ambiente não tenha faca, não tenha cacete, não tenha espingarda. Porque homem que é homem, macho que é macho, ele pode não fazer, mas à vontade vai dar. Porque não há homem que divida sua esposa com outro homem. E infelizmente muitas mulheres, pela carência, pela necessidade de ter um homem, um supridor, engole sapo. Às vezes sabe que o marido trai e ainda está tentando reconstruir. Louvado seja Deus por essas mulheres. Vão salvar seus casamentos. Mas elas não ficam felizes. Elas não aceitariam isso jamais. Agora nós queremos que Deus nos abençoe e que a gente, se envolva com Deus aqui e queira que Deus fique feliz. Enquanto estamos lá no mundo agradando o outro Deus chamado Satanás, através das brigas, do ódio, dos palavrões, da bebida, das drogas, dos crimes, da corrupção. Não! 1000 vezes não! O Senhor nos chama para comunhão, e comunhão com o Espírito Santo significa vivermos adequado à vontade dEle. Amém? Então, queridos irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E baseado nesse texto aqui, nós aprendemos algumas coisas maravilhosas. Número 1, estava pensando que eu ia concluir a palavra, né? Número 1, hoje nós vamos até 10 da noite, é quase que despedida. Esse texto, ele nos ensina muita coisa. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus se preocupa com a sua igreja. Quando o Senhor fala, eu conheço as tuas obras, nós não devemos entender esse texto como se Deus estivesse deixando claro que Ele está de olho em nós, porque Ele quer nos pegar em algum erro para nos castigar. Não é isso que Ele quer ensinar. Quando Deus diz assim, eu conheço as tuas obras, devemos entender com um exemplo simples que é de uma mãe, por exemplo. A Bíblia destaca do sentimento, da capacidade que a mãe tem de cuidar de seus filhos. Então uma mãe que tem um bebê que está aprendendo a caminhar agora, ela tem a capacidade, por exemplo, de estar lavando a louça, ou varrendo a casa, e ao mesmo tempo que ela está ali, ela está colocando sentido no seu filho. Aqui, olhando para a louça, ela percebe se o filho está caminhando para algum lugar que gera risco, que gera perigo. E ela imediatamente para aqui e vai socorrer o filho. Mãe tem essa capacidade, as mulheres confirmam isso. Amém? Diferente do homem. Diz que a mãe deixou 2 filhos com o pai novo, né? Guarda os meninos aí, um, né, estava no colo, um estava aqui e o outro já estava caminhando para lá e para cá. E ela foi, saiu. Quando ela voltou, ela encontrou o maridão no sofá jogando videogame com o mais novo. Ela disse, meu Deus, que coisa linda, o pai cuidando do filho. E ele, pois é um paizão. E ela disse, cadê o outro? E ele, outro? Tem outro? Que outro? Esqueceu. A mãe não esquece dos filhos. A Bíblia diz, né, que se a mãe esquecer dos filhos, eu não me esquecerei. Já deixando claro que a mãe não pode esquecer. Pode uma mãe que amamenta seu filho esquecê-lo? Não esquece. Então, quando Deus diz, eu conheço as suas obras, Ele está se deixando claro como se fosse essa mãe. Ele coloca sentido em cada um de nós. Eu não sei se você conhece essa expressão, colocar sentido. Né, botar sentido. Né? Meu pai dizia assim, menino, vai botar sentido no arroz. Sabe o que significa isso? Eu pegar minha baladeirinha e ir lá para o meio do arroz.
Quando as casacas, os passarinhos vinham para, né, mexer no arroz, aí eu atirava, eu colocava sentido no arroz. Eu não deixava os passarinhos estragarem o arroz. É colocar sentido, é botar sentido. Lembra? 2 sentidos no assa? Conhece não? 2 sentidos no assa? Aruá, sabe? 2 sentidos no assa? Milho, olha lá, é nós da fita, lá do sul do estado. 2 sentidos no assa milho. Então quando Deus diz assim, eu conheço as tuas obras, Ele está dizendo, eu estou com sentido em você, eu estou prestando atenção em você, irmão. E se Deus está falando isso realmente conosco, se alegre, porque Ele pode até saber dos teus defeitos, mas Ele manda a sua palavra para consertar os defeitos, para te ajudar a melhorar. Mas por outro lado, saiba que se Ele está aí com sentido em você, Ele sabe das adversidades que você passa, Ele sabe das lutas que você passa, dos desafios, das humilhações que você sofre. E se Ele está com sentido em você, como a Bíblia diz, nós somos meninos dos seus olhos, e a Bíblia diz que o nosso guarda, ele não dorme de noite. Se ele está com sentido em você, ele vai respaldar a tua fé. Ele não é ignorante a respeito do que você passa. A noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o nosso guarda trabalha em nosso favor. Isso é igual, meu irmão, você plantar arroz, feijão lá na terra. Você tem o trabalho de plantar, aí você vai dormir. E sem saber como, de repente, 3 dias depois, nasceu a planta. E ela sozinha vai se virando. Então existem coisas que Deus estabeleceu para a nossa vida, que a gente só precisa continuar crendo que Ele vai estar trabalhando. Talvez você, por causa da tempestade, você tenha dificuldade de crer nisso, mas saiba que no meio da tua tempestade, no meio da tua dificuldade, existe um Deus poderoso trabalhando em teu favor. Pode ser que alguém esteja dizendo, puxa, mas está difícil, noite comprida, meu Deus, não acaba mais. Saiba que vai chegar um momento em que você vai contar o testemunho. Eu passei pelo deserto, eu passei pela noite, mas o Deus que conhece as minhas obras, o Deus que olhava para mim, o Deus que colocava sentido em mim, me ajudou, e agora eu posso contar a vitória. Ei! Não tome decisões importantes por causa das emoções, das lutas, das adversidades. Não, espere. Ninguém deve anunciar divórcio por causa da briga. Deixa a poeira baixar. Acalme os ânimos. E depois, quando estiverem prontos para conversar sobre o assunto, é que vai ver, você nem vai falar de divórcio. Tem muita gente que perde sociedade, perde casamento, perde relacionamento com os pais ou com os filhos, por causa do momento de emoção, falou que não devia, fez e decidiu que não deveria, e depois vai tentar correr atrás do prejuízo. Então não se desespere, a tua noite pode estar muito escura, o teu deserto pode estar realmente muito quente, mas Deus está preparando o momento em que Ele vai tirar você de toda essa situação, e vai te colocar no lugar de glória. Confie no Senhor, Ele conhece você. Pode ser que você tenha a sensação, puxa, meu Deus, será que Deus não está olhando para mim? Cadê que Deus não responde? Saiba que Deus está 24 horas por dia trabalhando. O que você pensa que é bom para você, Deus tem algo melhor. No meio das lutas, dificuldades, Deus está projetando algo melhor e maior para a sua vida. Não faça besteira. Eu sei que Deus está falando com gente aqui nessa noite. Tenha paciência. Uma das virtudes do cristão é a paciência. Fruto do Espírito, paciência. Passe pela luta, engula seco. Você, mulher, principalmente. As mulheres sofrem mais as emoções. Os homens conseguem se esconder às vezes da luta. Homens conseguem fazer isso, mulher não. Mulher é difícil. Então, antes de falar, antes de agir, tome aquele golo de água santa, água ungida. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas tem gente que chegou agora e não sabe o que é água ungida. A água ungida não é aquela que a Igreja Universal coloca lá na TV, não. A água ungida é uma outra muito mais poderosa. A água ungida para você que não tem paciência. Seu marido chegou, você está com aquela vontade de soltar os cachorros pela boca. Quando ele chegar na porta, você já está com a aguinha na geladeira.
Encha a boca d'água. E não engula, segure. Marido, aí, mulher, 10 minutos depois, o marido já viu que você está na sua. Aí ele deita e rola. Aí ele vai tomar um banho, ele vai se sentar no sofá, vai ligar a TV, vai passar 300 canais, não vai ficar nenhum, porque homem é assim mesmo, não assiste nada no final das contas. 20 minutos, pastor, em 20 minutos, a água já não está mais fria, ela já está morninha. Ela dá para fazer até um café. 25 minutos já não é mais água, virou baba. Só que nesse processo de engrossar a água, ela está ficando cada vez mais ungida, mais poderosa. 30 minutos, já quase que condensou, virou uma papa. Pastor, e aí, quando termina, pastor, joga na cara dele para libertar ele? Não. Quando termina, tu engole. Engole. Porque quando terminar tudo, você vai chamar ele para conversa. E quando você dizer, marido, ele vai dizer, fala, minha agraciada. Ele vai ver tanto Deus na tua vida. Ele vai ver tanto Deus na tua vida, porque você passou meia hora sem cobrar nada, sem falar do talão de água, sem falar da água que, da torneira que quebrou, sem falar da compra, daquela lista de coisas que tem que comprar. Sabe, ele viu tanto Deus na tua vida para você ficar caladinha, que quando você chegar, vier para o rumo dele assim, já zangada, porque passou meia hora com água na boca, você vem zangada, ele vai dizer assim, quem é essa que sobe do deserto? Como é como a lua, como é? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exércitos, com bandeiras. Aí vai ser só love, você vai até esquecer das cobranças. A água não se fixa. É igual você quando olha no espelho e vê o tamanho do teu nariz. E você bate aquela tristeza, oh meu Deus, se eu pudesse cortar, passar uma foice aqui nesse nariz. É tão grande, mas um minuto depois você está deitado e enrolando, maior feliz. Por quê? Porque você não se lembra mais do tamanho do teu nariz. Tem gente que tem ânimo dobre, que é oscilante, que um dia está em cima, outro dia está embaixo, igual alguém olha no espelho. Ele gosta de se olhar, mas daqui a pouco ele esquece. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que a gente viva com Ele como contemplando o sol do meio-dia o tempo todo. Não tem como não lembrar dEle, não sentir Ele e não estar com Ele no centro da nossa vida. Tem que ser assim. Amém, queridos? Deus quer posicionamento, que a gente seja quente. Número 3, número 4, o caminho do Espírito. Número 3, Deus reprova a autossuficiência. Eu preciso falar isso para a igreja, porque isso é muito importante. A igreja chegou a um ponto que disse assim, ó, rico estou enriquecido, não tenho falta de nada. E não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Deus odeia a nossa autossuficiência. Você diz assim, ó, eu já tenho 30 anos de igreja, eu não preciso melhorar mais em nada. Preciso orar mais, preciso ler a Bíblia, eu já sei de tudo. É a tua morte. Não seja autossuficiente, pelo contrário. Quando Jesus vai pregar o sermão do monte, ele vai dizer, a primeira coisa que ele diz, que ele elogia, é o homem que é pobre de espírito. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito não é aquele pobre que não tem nem o que comer, não. Não é aquela pessoa que não tem nenhuma moradia, não. Isso é pobre fisicamente, é pobre de dinheiro. Pobre de espírito é uma pessoa que reconhece que é espiritualmente pobre, que ela precisa de Deus, que ela necessita de Deus, que por melhor que ela esteja em Deus, ela precisa buscar mais. Que quando você acha que não precisa pedir perdão mais pelos seus pecados, que não precisa melhorar a sua vida, você já é autossuficiente. O pobre de espírito é aquele que sabe que precisa cada vez mais melhorar e se aproximar de Deus. Essa igreja chegou a um ponto que ela tinha tanto financeiramente falando, que ela disse, não precisamos mais de Deus. Estamos ricos, não temos falta de nada. E Deus falou, você perdeu o melhor. A igreja da Europa, igrejas que cabiam 10 mil pessoas, templos, hoje são ocupadas por boates e por muçulmanos. Por quê? Porque a igreja da Europa enriqueceu.
E o povo não sentiu mais falta de nada. O povo não tinha mais motivo para orar, porque o povo tem tudo, tem riquezas. Por isso que me preocupa essas igrejas neopentecostais do Brasil, que atrai o povo para a igreja oferecendo o quê? Casa, oferecendo carro, que se você vier Deus vai te prosperar, que se você vier você vai ficar rico. Me preocupa, sabe por quê? Porque eu sei que o Brasil vai enriquecer. O Brasil vai ser uma das nações mais ricas da terra, creia nisso. O Brasil está caminhando para a prosperidade, quem diz amém? Vai prosperar tanto, 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 que não vai haver necessidade mais no povo, como os Estados Unidos. Tudo flui, tudo é fácil, tudo é mais barato, todo mundo consegue ter dignidade. E aí me preocupa com as igrejas que estão atraindo as pessoas para melhorar de vida. Porque quando essas pessoas não sentirem mais falta de nada, porque as coisas foram facilitadas, elas não terão razão para continuar indo para a igreja. Então não venha para a igreja para melhorar a tua vida financeira, ainda que você sabe que Deus, Ele abençoa, Ele prospera em tudo quando você busca Ele. Mas não venha para a igreja para melhorar a sua vida financeira, não venha para a igreja para apenas resolver seus problemas. Foque a face, foque a presença de Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, e que essas outras coisas sejam resultados disso. A Bíblia diz que são as bênçãos que correm atrás de nós, por você viver com Deus. Porque se nós vivermos assim com Deus, essa igreja vai prosperar, Deus vai levantar você como empresário, Deus vai levantar todo mundo da igreja, e nós não vamos perder a presença de Deus, porque não estamos aqui por causa de bênçãos, estamos aqui por causa de Deus. Aleluia! Ele vai continuar sendo o centro da nossa vida. Então não seja autossuficiente. O autossuficiente, ele peca. Tiago diz assim, ó, tem pessoas que têm a pretensão diabólica. Elas dizem assim, ó, elas planejam, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu vou viajar e eu vou conseguir construir e depois eu volto, vai ser tudo beleza. Essa pretensão é diabólica, porque Tiago diz que do contrário deveríamos dizer, se Deus quiser, faremos isso e aquilo outro. Precisamos depender de Deus em tudo. Glorificar a Deus por tudo. Agradecer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Número 5, o ouro representa... Eu não falei o número 4 não, né, gente? Estou tentando apressar aqui, vocês não me ajudam. O número 4 diz que... Esse texto mostra que o caminho do Espírito não é um caminho de obrigação. O Senhor não obriga ninguém. Ele diz assim, ó, aconselho-te, porque o caminho do Senhor não é pesado, é uma sugestão. Ei, se eu pudesse, eu criaria um caminho para todo mundo. Todos os dias, passa tanto tempo trancado num quarto buscando a Deus, e saindo dali, passe o dia inteiro buscando ao Senhor, o tempo todo. Se eu pudesse, eu obrigaria isso. Mas nem o Espírito Santo obriga, ele sugere, ele diz assim, é melhor assim. A Bíblia diz que a função do Espírito Santo é convencer. Ele convence como? Mostrando o caminho melhor para a gente. Mas não obriga. Então o Senhor, apesar da igreja estar morna, Ele diz, aconselho-te. Ele não obriga. Ele aconselha. Quando a gente começa a liberar muitas regras para a igreja, aí o povo começa a depender das regras. Eu já vi muitos ambientes quando o povo é cheio de regra. Não pode isso, não pode aquilo, não pode passar batom, não pode cortar o cabelo, não pode usar bermuda, não pode ficar sem camisa, não pode isso, não pode aquilo. E aí não pode. E no meio do tanto não pode, a língua é desse tamanho fofocando dos outros. Aí pode fofocar dos outros? Pode dizer que os outros vão para o inferno porque não está seguindo a tua regra? Então, a regra não protege ninguém, a roupa não protege ninguém. E é claro que o Espírito Santo vai sempre nos ensinar a andar com decência e ordem. Quem diz amém? Você que é mulher e casada, você tem 2 pessoas para te avaliar e dizer, você está pronto para sair, para ir para a igreja ou para ir para qualquer outro lugar. Primeiro é o Espírito Santo. Você se olha no espelho, se o Espírito Santo não te constranger, está indo bem. Segundo é o maridão. Eu sei que tem marido que gosta de ver a mulher exposta. Esse caba está com fetiche. Tem que ser liberto.
Porque o marido direito, ele quer que a sua esposa ande decente, sem chamar atenção. Então o marido tem que olhar para você, mulher, e dizer assim: olha, se fosse eu, se fosse uma outra mulher, me chamaria atenção. Se estiver chamando atenção sexualmente, se estiver atraindo sexualmente, então você não está pronta para sair. Você deve ser decente, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são com decência e ordem. Ninguém diz amém? É amém. Amém. Porque se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você tem que cuidar do teu corpinho, mulher. Homem, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, tem que cuidar do teu corpinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Se melhorar os seus bíceps, vai te tentar usar aqueles shorts assim, não dá nem para fazer que minhas coxinhas tudo magrinha, mostrando aqui o abdômen do He-Man. He-Man é um novo. E você sai todo parecendo o galo do interior. Parecendo o Giban, Robocop. E isso vai fazer com que você seja um instrumento de cobiça. Lá no trabalho as mulheres... Eu ouvi dizer que mulher não se atrai pelos olhos. Pode ser mentira, porque eu vejo as mulheres, diz que é mentira, não é? A mulher não se atrai. Atrai? Pois é mentira. Pois então, deixa eu dizer para você, homem, se for para tu andar bombadão, chamando a atenção das mulheres, meu irmão, quebra o bucho. Os buchudinhos, esses serão mais instrumentos de Deus. Taca picanha nessa pança aí. Bora comer carne. E tu, mulher, que fica, bora, larga essa barriga, homem. Tu não sabe do perigo. Taca arroz nesse homem, carboidrato nele. Quebra a pança dele. Que é para quando ele sair, as outras não ficar olhando para ele. E você vai continuar tendo um homem só teu. Maior segurança de uma mulher é ter um barrigudo, careca, banguelas, aroia, botando comida dentro de casa que basta. Eu quero ver. Deixa a barba crescer. Até virar Abraãozão aqui, ó. Eu digo para a mulher, eu quero, ó, ficar pegando a minha barba, fazendo assim com a minha barba. Não, Deus me livre. Não, diz que os homens com barba, vocês já viram a propaganda da Sandeiro? A mulher cantando, que homem de barba me atrai. Não, deixa a barba, se vai deixar a barba, deixa ela só o fuar. Você não tem que chamar a atenção de ninguém para atração física, para atração sexual, tem que chamar a atenção para Deus. É porque é muito antiquado mesmo, senão dava para a gente pegar aquelas túnicas que o povo usava lá em Israel. Mas mesmo assim isso não vai nos proteger. O que vai nos proteger é um relacionamento íntimo com o Senhor, amém? O Senhor não obriga a nada, Ele aconselha. Aqui o ouro representa divindade, presença de Deus, realidade de Deus em nós. Número 5, e número 6, as vestes representam santidade. O Senhor chama a igreja para a santidade, amém? Capítulo 19 do Apocalipse fala que os linho finíssimo, as vestes, são os atos de justiça dos santos. 7, colírio representa a humildade. Aconselho-te que compre de mim colírio para os olhos. Colírio representa a humildade. Por quê? Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. No capítulo 9 de João, quando Jesus curou o cego, os judeus ficaram questionando Jesus e falaram assim, ó, mas nós não somos cegos. E Jesus diz o quê? Se vocês fossem cegos, não tinham pecados. Mas como dizem agora, vemos, o pecado continua sobre vocês. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Ai daquele que diz, há paz onde não há paz. Então, para terminar, o oitavo. Em oitavo lugar, eu quero te dar uma chave, porque a Bíblia fala de uma chave. Ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então a porta tem que ser aberta.
porta se abre com chave. Existe uma chave nesse texto que compõe, ou melhor, existem 3 virtudes que compõem a chave que abre a porta. E essas 3 virtudes são as 3 últimas coisas que eu falei: ouro, vestes e colírio. Elas compõem a chave que abre. Colírio, humildade. Vestes, santidade. Ouro, face de Deus, presença de Deus. Foi isso que ele falou para Salomão: Salomão, se vocês se perderem no meio do caminho, se eu permitir a maldição vir para Israel, porque o meu povo pecou, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se colocar colírio nos olhos, passar a enxergar que está na miséria, e orar, e buscar a minha face, buscar o meu ouro purificado no fogo, a minha essência, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se vestir vestes brancas e resplandecentes, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, e desde agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós somos templo do Espírito Santo, mas todos os dias devemos melhorar, e hoje é uma tremenda oportunidade para a gente fazer uma oração dizendo: Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu reconheço que preciso melhorar, e o Senhor vai estar colocando colírio nos olhos. Dizer: Senhor, eu preciso santificar mais a minha vida, porque tem gente que está tão impura, que não consegue mais se incomodar quando faz alguma coisa errada. Esses dias alguém me perguntou: é pecado ir para a festa? Qual o pecado há nisso? Se eu não danço lá, se eu não bebo na festa, eu vou só na festa, é pecado? É errado? Eu disse: olha, vamos tentar olhar em cada ótica. Se você está na lama, está todo sujo de lama, mais um barril em você, você não vai sentir nada, você não vai se incomodar. Foi apenas mais um pouquinho de lama no corpo que está todo enlamaçado, enlameado, como a gente diz lá no interior. Agora, se você está vestido num vestido branquinho, bem branquinho, um pontinho preto naquele vestido, vai te incomodar. Mulher, você vestiu aquele vestido branco, de cima e embaixo, para ir para a festa da melhor amiga, de casamento. Aí você, de repente, ao sair de casa, na hora que vai saindo de casa, você percebe que tem uma manchinha preta aqui do lado. Uma manchinha pequena, tamanho da cabeça de um dedo. Me diga se você não é capaz de voltar e vestir uma roupa totalmente inadequada para a festa, mas não tem coragem de ir com aquela mancha. Não, pastor, eu iria, porque eu pegaria e colocaria a bolsa aqui na braça e deixaria a bolsa em cima da mancha. É difícil uma mulher sair com um vestido branco manchado, porque incomoda. Você sabe que todo mundo, ninguém está vendo o vestido branco, todo mundo está vendo o último pontinho preto que está lá no vestido, que incomoda. Então, quando você faz algumas coisas erradas e não sente mais, você não se incomoda, é porque você está todo na lama. Mais um barrinho não te incomoda. Mas quando você está com vestes brancas, em santidade, quando o Espírito Santo olha para você e diz: olha, você está pronto, você está bem, é assim que eu quero você. Todo pecado que você comete, todo deslize, toda manchinha te incomoda. Você fica incomodado. Enquanto você não ora, não pede perdão e não se sente aliviado, você não tem paz. É igual você olhar para o sol do meio-dia. Você olha para o sol, aí fecha os olhos. Você abre os olhos e fecha. Você fecha os olhos, o sol está lá. Você olha para cá, fecha os olhos, o sol está lá. Por quê? Porque incomoda, incomodou. Então, quando você está com vestes limpas e que está com alguma área errada, que você pecou, você está conversando com as pessoas, mas o sentido está lá, ó. Estou em pecado, eu tenho que resolver isso. Incomoda. Ou você não tem calafrio quando você peca. Você não se incomoda na tua alma. Quando você vai dormir, que você sabe que está em pecado, que tem alguma área que você precisa pedir perdão para Deus, você não se incomoda, você dorme tranquilamente e acorda e finge que aquilo não está acontecendo. Então essa noite nós podemos dizer: Senhor, limpa as minhas vestes. Limpa as minhas vestes. Você não pode viver em paz
Enquanto você sabe que tem alguém que tem alguma coisa contra você, acusando você de algo que você fez. Enquanto você assinou um documento. Enquanto você advogou uma causa que você sabe que você defendeu o criminoso. Enquanto você foi injusto no negócio, você ganhou 10 vezes mais, 20 vezes mais, 1000 vezes mais, e você sabe que aquela pessoa ficou na pior, e você humilhou ela, e você enganou ela. Enquanto você vendeu uma coisa dizendo que a coisa estava boa e estava quebrada, você não pode viver em paz diante da injustiça, porque isso é pecado. Você não pode viver em paz no teu casamento, dormir com a tua esposa tranquilo, quando você sabe que você flertou lá fora. Você não pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, te adoro, te amo, quando há 2 horas atrás você estava com seus olhos fixados na pornografia. Nós precisamos de santidade, precisamos de pureza. E quando você peca e acha que está tudo bem e não precisa pedir perdão, você está cego. Então nos humilhar, dizer que precisamos melhorar, é colírio nos olhos. Pedir santidade é vestes. E priorizar a face dele, ele acima de tudo, ele antes da bênção, ele antes de qualquer coisa, ele. Se eu tiver que perder tudo eu perco, mas eu não posso perder ele ser a prioridade máxima do meu coração. São as 3 chaves que compõem, são as 3 virtudes que compõem a chave que abre a porta para Jesus entrar. Porque não se engane, tem muita gente religiosa cujo Cristo está do lado de fora. Não é para você e nem para mim, irmão, porque nós estamos aqui para ir para o céu, estamos aqui para viver um avivamento, estamos aqui para ser crente de verdade. Amém? Se você não conseguir fazer grandes proezas, ressuscitar morto, curar cego, expulsar demônio, que pelo menos uma coisa você consiga, e é ser crente de verdade. Fique de pé, vamos orar. Essa palavra, ela foi muito específica, ela é muito pessoal. O Senhor estava querendo falar com a igreja, e para falar com a igreja, Ele mandou um recado para o anjo da igreja, era o pastor da igreja. Como quem estava dizendo, se o pastor melhorar, a igreja vai melhorar. Antes dessa palavra cortar para aí, ela primeiro cortou aqui, ó. Amém? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tipo de palavra não dá ibope. Colocar um tipo de palavra disso aqui numa programação de TV é loucura. Porque ela não dá ibope. Eu não estaria pregando essa palavra para a igreja se eu não entendesse que essa palavra é importante para mim. Seria uma tremenda hipocrisia se eu estivesse pregando isso para você e não buscasse vivenciar isso no meu secreto, pedindo colírio, pedindo vestes e pedindo a essência de Deus. Seria hipocrisia. E se eu não estivesse vivendo, buscando viver essa palavra, saiba, eu não estava pregando isso para você, eu estava pregando qualquer outra coisa, para animar você, para fazer você sentir vontade de voltar para o próximo culto. Se você não sentir vontade de voltar para o próximo culto dessa igreja, e até decidir ir para uma outra igreja, eu vou lamentar. Eu queria você aqui, mas para mim vai ser muito mais importante você não vir mais para essa igreja e ir para o céu, do que eu ficar pregando balela para você e você continuar vindo para esse lugar, agradando o pastor e ir para o inferno. Então pode ser que você saia por aquela porta dizendo: rapaz, mas que pastor rude, que pastor arrogante, pastor fica falando as coisas fortes. Eu vou para a igreja para sentir o pastor veio, foi com um murro, gritando no meu pé do ouvido.
Se isso vai levar você a repensar, a reconhecer que você precisa se santificar mais e buscar a face de Deus, eu lavei as minhas mãos. O resultado não é para mim que tem que dar. O resultado é para o céu. Porque como pastor, principalmente no século 21, nós pastores temos 2 desafios: salvar o perdido lá fora e salvar os achados dentro da igreja. Porque quem está lá fora perdido e vem na igreja tem a oportunidade de se converter e mudar a vida para o resto da sua história. Mas tem gente dentro da igreja se perdendo. Tem gente visitando a igreja se perdendo. Ou você, que já tem mais de 20 anos de crente, nunca teve uma fase na vida onde você se sentiu desviado dentro da igreja. Eu já me senti. Eu já me senti desviado, frequentando os cultos, adorando, e me senti desviado. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, não se engane, esse sentimento não é mentiroso. Porque quando o diabo te acusa, porque ele é mentiroso, é uma coisa. Mas quando você está sentindo cobrança, porque você realmente está pecando, veja bem, o apóstolo Pedro falou assim, ó, se vocês são insultados e sofrem calúnias por serem justos, bem-aventurados são. Mas porque são pecadores, vergonha para vocês. Se o diabo está me salopando porque eu estou dando brecha, é vergonha para mim. Agora, se eu estou sofrendo perseguição, críticas, porque eu sou justo, eu estou posicionado no reino de Deus, bem-aventurado sou. Então essa é uma noite, eu não vou te chamar aqui na frente, porque é muito pessoal. Se Deus falou comigo, eu estou tentando ir para o céu também, irmão. E eu tenho certeza que se Jesus voltar aqui agora, no arrebatamento, pelo menos 2 pessoas vão subir. A primeira sou eu, que é a segunda. Porque eu não estou aqui, e não estamos aqui como pastores para construir um império físico, um império religioso. Estamos aqui para salvar as almas do inferno para o céu. Porque se você frequenta uma igreja e no final das contas você se perdeu, você não fez nada. O céu é mais importante do que a prata e o ouro deste mundo. O céu é mais importante do que o adultério. O céu é mais importante do que a mentira, do que o conforto, do que a porta larga. O céu é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Então garanta que você vá para o céu.